Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, concurseiros e concurseiras do meu coração. Tudo bem com vocês? Espero que vocês já tenham visto o vídeo sobre a arte da guerra, que eu postei. Gente, eu acho que a minha câmera é aqui, né? Mas eu tô olhando pra mim, mas tá torto. Será que eu tenho que virar o celular, gente? Bom, vamos lá. Eu espero que vocês tenham visto o vídeo sobre a arte da guerra que eu coloquei, né? Falando do livro do mês. E esse agora é o vídeo oficial da minha retomada do canal para nunca mais parar. Eu decidi fazer esse vídeo de uma forma mais informal aqui na minha cozinha, porque eu quero que seja uma conversa entre nós. Para quem não sabe, quem tá chegando agora, eu sou a Tatiane Borges, servidora pública federal, mãe atípica da Lulu, e quero ser sua aliada para estudar para concursos enquanto a vida acontece, porque a vida não para esperar a sua posse, né, gente? E o que acontece? Eu tô aqui, sem fazer unha, de coque, com roupa de mãe, que eu brinco que é roupa de mãe, porque hoje uma terapeuta da Lulu não pôde atender ela tem paralisia cerebral e autismo. E aí a minha rotina, eu tive que recalcular a rota da minha rotina. E a minha proposta para vocês com o canal é exatamente essa. Eu tô sem maquiagem, não tem filtro, tô na minha cozinha, porque eu quero mostrar para vocês que o caminho para concurso público, ele não é como muita gente coloca por aí, sabe? Assim, concurseiro de faca no dente, e alta performance, e todas as metas, aquela coisa louca de maratona. Não é que a gente tem que descuidar disso, né? A gente não tem que ter estratégia, não tem que ter planejamento. Mas a vida da gente não é linear. A vida da gente passa por altos e baixos. A nossa energia física mental passa por altos e baixos. A nossa família passa por altos e baixos. Temos altos e baixos no trabalho. Então eu quero trazer isso para vocês, a realidade. E a realidade do serviço público também. O serviço público exige trabalho, exige esforço, exige estudo mesmo depois que você passa, porque você não vai ser um servidor mediano, né? Medíocre, médio, mais ou menos. Então, é muito importante que a gente entenda essa dinâmica da vida, porque se você não entender que são altos e baixos também no estudo, o primeiro baixo, a primeira queda que você tiver, você vai desistir. E agora o meu canal é para que você não desista. E eu vou contar um pouco da minha história no concurso público, como que eu cheguei até aqui, como eu resolvi fazer vídeos para vocês. Vamos lá, gente, eu falo muito, eu vou tentar ser mais breve, porque vocês estão estudando, vocês vão ficar perdendo tempo assistindo vídeo muito longo. Vamos lá. Eu tinha 11 anos e meus pais, numa briga judicial, resolveram brigar pela minha guarda. Isso foi em 91. Não façam as contas aí, hein, pra saber quantos anos eu tenho. Se eu tinha 91, se eu tinha 11 anos em 91, não façam as contas, por favor, me poupem. Enfim, em 91, meus pais entraram, né? Entraram numa briga judicial pela minha guarda. E na época não existia guarda compartilhada, porque eu já ficava com os dois, né? Não vou falar com quem ficava, mas não vou entrar nesse mérito agora não, mas enfim. E aí eu ia ter que ir no juiz pra falar com quem que eu queria ficar. Imagina um peso pra uma criança. Eu amo meus pais, né? Eu amava meus pais. Como que eu ia escolher, né? Como que eu ia ficar com outro? Então foi uma coisa muito traumática, envolveu muita coisa muito traumática nessa minha história. E um tio meu falou assim: não, fica tranquila, quem vai decidir isso é o juiz, você não tem que falar com quem você vai ficar, não, responde só as perguntas que ele te fizer. E eu falei: juiz? Ele falou assim: o juiz, ele resolve essas coisas. E eu cheguei lá no tribunal, né, no fórum, e fiquei, assim, extasiada com aquilo tudo, sabe? Eu achei aquilo tudo muito lindo. E decidi, eu vou ser juíza, eu vou resolver os problemas difíceis dos outros quando eu crescer, na minha inocência, né? Só que eu nunca tirei isso da cabeça, então eu fiz direito. Eu me formei com muita dificuldade, sem a ajuda de ninguém. Minha mãe não conseguia me ajudar, meu pai estava envolvido nos seus processos próprios, né? E financeiramente, né, ninguém me ajudou. Então eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava sábado o dia inteiro para conseguir hora extra. Ia direto para a faculdade, onde eu trabalhava elas, que eu amo, e minha família e meu, um beijo para vocês. Se vocês verem esse vídeo, eu sou extremamente grata.
elas colocaram um chuveiro, porque eu ia direto para o trabalho e do trabalho para a faculdade. Chegava em casa cerca de 11, 11h30 da noite, de ônibus, né? E eu ainda fazia uma outra coisa. Eu ia a pé para o trabalho e eu vendia meu vale transporte. Era como eu sou antiga, gente. Vale transporte era uns papeizinhos assim. Eu vendia o vale transporte para um cambista na praça da cidade. E aí ele comprava mais barato, né? O vale transporte que eu ganhava no trabalho. E aí eu vendia, comprava o vale transporte estudante para eu ir para a faculdade, ia trabalhar a pé para economizar. E aí o que sobrava, o dinheirinho que sobrava do meu vale transporte, eu lanchava às vezes na faculdade. E lá no meu trabalho eu até almoçava, tomava café, almoçava e ia para a faculdade. E eu formei com muita dificuldade, né? Consegui me formar. E nesse meio tempo, eu consegui um estágio no fórum. Lá do meu trabalho eu era tão esforçada que eles conseguiram um estágio para mim sem remuneração. Depois eu vou contar essa história. Eu comecei a fazer estágio no fórum. Depois eu fui contratada numa época que eles não estavam contratando, né, concursados. E aí eu trabalhei numa vara criminal. Depois eu prestei o concurso do TJ e bati na trave. O que acontecia? A gente era aprovado e eles chamavam a gente para substituir servidores que estavam de licença maternidade, etc. Então a gente era nomeado, quem estava na lista de aprovação, a título precário. Isso aconteceu 2 vezes comigo, uma vez antes de eu me formar, né? E depois que eu já estava casada. Não, aliás, é mais ou menos isso. E aí eu fui nomeada a título precário, passei na trave do concurso. Depois eu fui dispensada quando eu formei, advoguei 2 anos. E aí fui nomeada de novo para o TJ, que no próximo concurso eu bati na trave também. Assim, eu fui aprovada, mas não fui nomeada, né? Não fui empossada. E eu tenho no total 5 anos e meio de TJ, né? Trabalhei em gabinete, aprendi muitas coisas. E numa dessas, antes de eu me casar, eu trabalhei numa cidadezinha aqui, perto da minha cidade, eu sou de Beraba, Minas. E trabalhei no gabinete judicial, então a gente era meio que como se fosse um assessor de juiz, porque a vara única no Tribunal de Justiça não tem assessor, o juiz. E aí um dia a juíza chegou pra mim, inclusive uma grande amiga, a quem eu também sou extremamente grata, e ela jogou a Lei 8.212 e a 8.213 assim na minha mesa e falou: eu preciso que você aprenda isso. Por quê? Porque quando o processo é contra o INSS e a cidade não tem vara federal, é o juiz estadual que julga. Então, tinha 16 mil processos, 7 mil processos conclusos. Você sabe o que é processo concluso? Se não é do direito, é processo que está no gabinete para o juiz decidir. E aí ela jogou aquele calhamaço lá para mim. Você tem que aprender. E eu dominei a lei 8.212 e 8.213. E quando chegou o concurso do INSS, eu já sabia muito de direito previdenciário, né? E eu acabei passando em 2º lugar no concurso do INSS. Já tem 12 anos de INSS, completou agora em maio. E eu morei em Paracatu, morei em Turama, voltei para minha cidade natal. Mas antes disso, além desse concurso do Tribunal de Minas, eu fui aprovada em 2 concursos para o Tribunal de São Paulo. Eu fui aprovada em ata da Receita Federal, mas também não fui nomeada. E foram várias reprovações e várias aprovações sem nomeação. E aquele sonho da magistratura federal, ele continuou vivo em mim. Então lá em Paracatu eu comecei a estudar, já estava me preparando para prestar as provas. E nasceu a nossa Luluzinha, né? E a gente passou por um enorme caminho até o diagnóstico dela, até descobrir que ela tem paralisia cerebral, porque foi algo que aconteceu na minha gestação, então ninguém nem desconfiou. E ela é uma criança que precisa muito de mim. E eu tinha decidido que eu só seria mãe se eu passasse no concurso, porque eu queria ter estabilidade. E eu acho que eu estava adivinhando que a Lulu seria uma criança que precisaria tanto de mim. E aí eu comecei a pensar, magistratura federal, ficar horas de estudo abrindo mão do contato com ela, que precisa muito de mim. Ficar 6 meses na escola judicial, depois ficar de cidade em cidade, não vai valer a pena. E nesse meio tempo, quando a Luísa tinha 5 meses,
meu marido foi empossado na Justiça do Trabalho. Nós dois somos servidores públicos federais hoje. Então, diante da estabilidade que a gente tem, né, diante do fato dele ainda estudar para outros concursos, eu achei assim que continuar estudando para magistratura federal ia me fazer muito mal. Não fazia mais parte do meu sonho ser juiz, aquele sonho que eu carreguei por muito tempo, inclusive trabalhando em gabinetes judiciais. Não fazia parte mais. Então eu decidi não estudar mais para concurso, porque eu tô muito feliz no INSS e porque eu gosto muito de me dedicar para Lulu. E essa estabilidade e a vida que o concurso traz dá pra gente essa possibilidade de escolher os caminhos que a gente quer seguir. Então é por isso que eu gosto de incentivar as pessoas a também conseguirem a sua vaga. Porque você pode ter milhões de planejamentos e o concurso, a estabilidade que ele te dá, te permite que você mude de rota de uma forma segura. E foi isso que o concurso fez comigo. Vocês veem, o Ricardo começou a estudar depois que eu passei, né? Ele tinha 10 anos de empresa, ele foi comigo para a cidade, a gente estava recém-casado, para a cidade para onde eu me mudei, né? E lá ele advogava, ele tinha o acerto de 10 anos que a empresa fez com ele, né? A gente ficou com meu novo salário, ficou uma margem tranquila para ele estudar 2 anos, se dedicar mais para os estudos. E graças a isso, nós dois somos servidores públicos federais hoje. E a nossa filha, né, ela tem todo o amparo que ela precisa, as terapias, graças à decisão que a gente tomou de estudar um dia, de se dedicar aos estudos, de buscar o nosso cargo público. Né? E a gente estava lá em Paracatu, onde a gente morava antes da Lulu, eu tinha perdido um bebê. E na época, gente, o negócio chamava Periscope. E aí o que acontece? Eu vi a Paula Abreu falando, ela criou uma tal de TV do Bem, falando assim, o que você souber, o que você tiver de bom para falar para as pessoas, você fala na TV do Bem, você faz um vídeo no Periscope, nessa TV do Bem, você publica no YouTube, para você passar alguma coisa legal para as pessoas e para as pessoas pararem de assistir televisão, porque é só tragédia, coisa banal, né, futilidade e tal. E aí eu decidi começar a fazer vídeos no YouTube. O primeiro vídeo que eu fiz foi sobre a perda do meu bebê, que eu perdi antes de ter a Lulu. E aí me bateu uma coisa, poxa, eu sei estudar, eu adoro estudar, eu estava estudando para magistratura federal. A maioria dos meus amigos são concursados, estudam. Eu vou ajudar as pessoas a passar em concurso. Aí eu decidi criar esse canal na época. Mas para quem me acompanha, né, muita coisa aconteceu, né, nessa busca do diagnóstico da Lulu, a perda do meu pai, etc. E eu acabei me embolando em tudo. Só que eu acho tão gratificante quando alguém chega para mim, 3 pessoas, né, na época que eu postava regularmente, me mandaram mensagens que passaram, uma no concurso estadual, 2 em concursos de prefeitura, mulheres que tinham filhos, que trabalhavam. E foi tão gratificante aquilo para mim que eu decidi que eu queria voltar. E eu fui me organizando internamente, enquanto eu aprendia o que é ser uma mãe atípica, enquanto eu aprendi a recalcular a minha rota de uma pessoa que um dia buscava a magistratura e começou a ter asco e falta de ar só de pensar nisso, né? Num cargo que exige que você mude de cidade e abra tanto a mão da família, porque no fim das contas eu acho que o meu grande sonho assim da minha vida sempre foi ser mãe da Luísa. E quem me conhecia antes disso sabe, porque eu falava antes de conhecer o pai dela que eu seria mãe da Luísa. Eu posso contar essa história para vocês num outro vídeo. Não era mãe de menina, era mãe da Luísa. E ela veio para mim. E graças a esse planejamento que eu fiz, e graças à estabilidade financeira que eu tive, a gente passou por todo o turbilhão de descobrir o diagnóstico dela e de reorganizar a nossa vida a ponto do meu marido voltar a estudar para concursos maiores, um pai extremamente presente, que trabalha o dia inteiro, não se enganem, a vida dele não é fácil. A gente conseguiu encontrar o nosso lugar nisso, mas foi muito estudo, muita busca por autoconhecimento, inteligência emocional, programação neurolinguística. Eu converso comigo mesma, às vezes eu reprogramo
né? Arrumo uns hacks mentais para mim quando eu vejo que eu tô me perdendo, né? Dentro dos desafios, né? De todo esse meu caminho. E é por isso que eu tô aqui. E é por isso que eu tô retomando o canal. Porque muitas pessoas já tiveram filhos sem essa estabilidade, hoje passam dificuldades. Muitas pessoas estão começando uma faculdade de direito ou uma outra qualquer e não sabem um caminho profissional para seguir. E o concurso, ele te dá a oportunidade até de se reorganizar na vida e abrir mão dele futuramente. Ele é uma base sólida. E eu tô trazendo isso aqui para vocês porque a minha história é de uma pessoa que saiu do nada, que estudou, que se esforçou, que estudou errado no início, que estudava de qualquer jeito, que tinha sonhos muito grandes e que, independente do que aconteceu no caminho, o fato de eu estar num concurso público incrível, que eu acho assim um dos concursos mais concorridos do Brasil, que é o INSS, eu estar num lugar público que eu amo trabalhar, onde eu fiz amigos maravilhosos, onde eu aprendo todo dia. Isso fez toda a diferença na minha vida pessoal. Isso fez toda a diferença. Eu nunca vi ninguém falar, nossa, como eu tô arrependido, passei no concurso. Então eu quero trazer essa minha experiência para você que tá pensando em estudar, que tem uma vida difícil, que não sabe por onde começar, para que a gente caminhe juntos e que para você também e para que você também tenha essa segurança que eu tenho hoje, para que você também possa recalcular a sua rota se for necessário, para que você possa até sonhar outros sonhos. Às vezes fala, eu quero só o INSS agora, eu quero só o TJ agora, e você entra lá e fala assim, não, eu quero algo maior agora porque eu gostei disso que eu vi. Um horizonte se abriu para mim, eu não sabia que era assim. Então é isso que eu quero trazer para vocês no canal daqui para frente. Lá no Instagram, eu quero me relacionar melhor com vocês, que vocês comentem, me passem as suas dores, as suas dificuldades, né? O que te faz ficar paralisado, o que faz com que seu estudo não flua, né? As suas dificuldades emocionais em família. Eu quero pegar na sua mão e seguir junto com você. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui do meu coração, ó. Eu sempre faço um roteiro, uma colinha para falar com vocês, mas esse aqui eu queria trazer para vocês aqui o que eu sinto, o porquê eu tô aqui e o porquê eu incentivo tanto as pessoas a estudarem, a passarem no concurso público. Se você estudar e não passar, você vai ter conhecimento. O mínimo que você pode ter conhecimento, gente. E o conhecimento ele é tão grandioso que ó, eu só consegui voltar para minha cidade natal porque na época no INSS que o meu marido foi transferido, né, foi nomeado no TRT, minha filha recém-nascida só chorava, aquela confusão. Como eu tava afiadíssima em direito tributário, estavam precisando de alguém na área de logística do INSS da minha cidade natal. E foi assim que a gente conseguiu voltar mais ou menos, porque quando eu cheguei para prestar reforço, eu sabia tudo sobre licitação, eu sabia sobre várias coisas. Então, o conhecimento, gente, e esse é o conhecimento que eu tava, o que eu tava estudando para passar na magistratura federal. Ele me ajudou na minha remoção de ofício, para vocês terem uma ideia. O conhecimento é algo que ninguém te tira, é algo que você não perde. Você começa a estudar, você aprende e ali abre um leque de opções, abrem vários caminhos, alguns que você nem imaginava. E é por isso que eu tô aqui, que eu quero que você estude, que eu quero pegar na sua mão e te ajudar, porque não tem erro de uma forma ou de outra, com disciplina, com foco, né? Vencendo a si mesmo, principalmente, com um propósito, assim, um propósito real, assim, um propósito do bem. Você chega onde você quiser ou em lugares que você nem imaginava ou você recalcula qualquer rota.
Então vem comigo daqui pra frente, que a nossa vitória vai ser certa, vitória pessoal interna. Nós vamos vencer as nossas batalhas internas e você vai vencer a sua batalha contra não, né? Com o seu concurso. Contra não, o concurso está a nosso favor, né? A sua batalha com o seu concurso. E eu quero receber as mensagens de todos me contando que foram aprovados e tudo que mudou na sua vida. Então já deixa aqui pra mim também os comentários do que vocês querem ver daqui pra frente. E eu espero vocês nos próximos vídeos, porque agora eu não paro mais. Vem com a Tati que a vitória é certa. Meu café até esfriou, gente. Um abraço pra vocês. Ó, a câmera é aqui, né? Até a próxima.